Olá, povo de Deus, sábado da 23ª semana do Tempo Comum, 12 de setembro de 2020. A nossa reflexão bíblica hoje é a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 14 a 22, e do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. Paulo hoje quer ajudar a comunidade de Corinto a entender a profunda coerência que deve haver entre quem participa da celebração eucarística, onde o pão e o vinho são verdadeiramente corpo e sangue de Cristo, e a vida no seu cotidiano, na sua integralidade. Essa unidade de conduta revela a profunda coerência que cada cristão deve testemunhar em sua vida. A idolatria sempre foi um problema na comunidade de Corinto, pois havia muitos templos, muitos deuses na cidade. Paulo percebia que isso era fonte de divisão na comunidade e, sobretudo, isso implicava uma questão teológica de fundo. Ídolo é aquilo ou aquele que ocupa o lugar de Deus. Por exemplo, Jesus dizia: ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou ao dinheiro. Nesse caso, o dinheiro era o ídolo a ocupar o lugar de Deus. Então, por isso, Paulo faz um combate à idolatria de maneira muito forte no trecho de hoje. E a Eucaristia é uma celebração que deve dar coesão à vida da comunidade. E já se disse, a Eucaristia faz a igreja. É certo que a igreja também faz a Eucaristia. Bom nos lembrarmos de que na ceia derradeira Jesus deixou um mandato aos discípulos: fazer isso em memória de mim. Portanto, Eucaristia é memorial da paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos fala Padre Libânio, partir e repartir o pão serve para valorizar a dimensão comunitária, já que não se come sozinho um pão repartido, distribuído. E além disso, os muitos grãos formam um só pão, como os muitos membros formam uma só comunidade, retratando-lhe a diversidade e a unidade. Na celebração eucarística, realiza-se precisamente todo esse conteúdo simbólico da partilha, da comunidade em sua diversidade e unidade. E quanto ao vinho, ele diz: na Eucaristia o vinho exprime também um lado festivo, mas a razão principal é muito mais profunda. Assemelha-se ao sangue pela cor e por ser o suco, sangue da uva. É símbolo da transformação, porque o suco da uva, esmagada, possui o poder de transformar-se em algo mais potente, modificando quem o toma. Tomar o vinho significa beber o sangue de Cristo, unir-se a ele, possuir sua força, que é a vida eterna. E Lucas 6, de 43 a 49. Terminamos hoje a leitura do capítulo 6 de Lucas, que eu recomendo sempre que seja lido na sua íntegra. Esse capítulo reúne uma série de ensinamentos de Jesus, começando lá com aquela controvérsia com os fariseus, para os quais Jesus se apresenta como Senhor do sábado. E ainda neste capítulo, Jesus escolhe seus discípulos, faz o sermão da planície, com as bem-aventuranças e as malaventuranças, orienta seus discípulos quanto ao relacionamento com amigos e inimigos, mandando que se ame os inimigos, chama a atenção em relação aos guias cegos, que se apresentam como mestres, mas acabam levando as pessoas para o buraco. Então esse capítulo 6 termina hoje, e como diz o Alonso Scheckele, o exegeta espanhol, com uma comparação agrária, da árvore e tal, e uma outra urbana, da construção, da casa e tal. Jesus toma um exemplo rural, da árvore, pois cada árvore dá fruto segundo sua espécie e qualidade. Aí sim pode-se dizer
Pelo fruto identificamos a árvore. Pois, vejamos aqui o perigo do fundamentalismo. Esse exemplo do fruto e da árvore não dá para ser aplicado na vida real de qualquer forma, fora do contexto. No cotidiano, nós convivemos, por exemplo, com inúmeras famílias muito bem constituídas que têm alguns dos seus membros com uma conduta reprovável. Então não dá para dizer, por esse membro, se pode julgar a família toda. Não dá. Portanto, o axioma usado por Jesus de que não há árvore sadia que dê fruto podre, nem árvore podre que dê fruto sadio, não pode ser tirado do contexto, com o risco de conclusões impróprias e até injustas. Um outro ditado usado por Jesus deve ter em conta as controvérsias com os fariseus. Ele diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o que é bom, e o mal do mau tesouro tira o que é mau. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O coração era considerado como a sede da vida consciente e livre. Então, quem acumular aí coisas boas, terá coisas boas para passar adiante. Jesus instruía seus discípulos sobre a falsidade dos fariseus, que por fora pareciam justos, honestos, porém por dentro tinham acumulado no coração julgamentos fáceis e moralistas. Por isso, afirma Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Está aqui outra vez essa controvérsia de dizer uma coisa e fazer outra. Dizer que crê em Deus, por exemplo, mas não seguir a sua palavra. E aí, então, Jesus, bem no contexto ali urbano, construção de casas, ele vai usar para comparar o sensato do insensato. O sensato constrói a sua vida sobre alicerces seguros. O insensato não tem nem alicerce na sua vida, porque é areia. Quanto aos alicerces seguros, Jesus deixa claro: são aqueles que o seguem, ouvem e põem em prática as suas palavras. Fernando Fonseca, um exegeta português, sintetizou bem as reprovações de Jesus nesse capítulo de hoje de maneira brilhante. Disse ele: aparecer mascarado com um eu que não se tem é enganar. Prometer um bem que não foi cultivado é desilusão. Falar das próprias qualidades sem as traduzir em obras é vanglória. E escutar sem pôr em prática é perda de tempo. Então vamos concluir hoje com as palavras do Padre Libânio no seu livro pequeno e profundo, Como Saborear a Celebração Eucarística. Conta o Libânio: todas as manhãs o eminente cristão Alceu Amoroso Lima, que tinha também um outro cognome, Tristão de Ataíde, ele saía cedo da sua casa e ia participar da missa. Alguém um dia disse-lhe: Alceu, vi-o passar bem cedo com o rosto carregado de preocupações. E ele retrucou: talvez quando eu me dirigia à igreja, mas certamente não depois que eu saía dela, reconfortado com a presença do Senhor. Podemos entrar numa celebração eucarística pesados de ansiedades e problemas, mas ao terminá-la, certamente sairemos transfigurados. Essa é a maravilha de que nos é dado participar cada vez que nos reunimos em torno da palavra e do pão e vinho, para celebrar o memorial da vida, paixão, morte do Senhor Jesus Cristo.
Então, nós nunca devemos sair de uma celebração eucarística pior do que entramos. Porque ela tem que nos transformar, tem que nos tocar, tem que fazer o milagre da transfiguração em cada um de nós. Se consagra o pão e vinho que se transformam em corpo e sangue do Senhor. E em nós, essa consagração do pão e o vinho deve provocar uma transfiguração. Sairmos sempre da igreja com o coração confortado e prontos para enfrentar os diversos problemas que temos na vida. Um beijo no seu coração.